Venho aqui colocar também a minha fala, né, diante dos acontecimentos que têm ocorrido aí no nosso país, esses desmandos do STF, essas coisas irritantes que têm acontecido na política do nosso país. Então eu estou aqui gravando essa mensagem para me solidarizar com o pessoal do Terça Livre, que nesse momento está transmitindo ao vivo aí a manifestação em Brasília, né? Minha vontade era de estar lá, junto com eles também, fazendo a minha parte como cidadão e mostrando o quanto essa situação me desagrada também, sabe? Pedir a eles que deixassem o nosso presidente governar. Muito bem, mas como eu não posso estar aí, então eu resolvi fazer esse vídeo para me solidarizar com todos aqueles 29 que tiveram as suas casas invadidas pela Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, né, para poder vasculhar coisas em busca de fake news, uma coisa idiota, né, que nós não precisamos de fake news, né? A gente só precisa falar a verdade para mostrar o quanto eles estão errados com as políticas nojentas que eles tentaram implantar nos governos em que estiveram presentes, né? Foram quase 16 anos, né? Seriam 16 anos se não fosse o impeachment, né? Da Dilma. E nesse tempo o que eles fizeram foi justamente quase destruir o Brasil, roubando descaradamente, né? Fazendo coisas ilícitas uma atrás da outra, né? E agora vem querer falar em fake news, né? Nós nunca precisamos de fake news, sabe? Nunca precisamos, porque a verdade que existe por trás, ela por si só, ela é agressiva, né? Então nós não precisamos de ficar inventando nada. Falar a verdade é tudo que necessitamos. Por isso eu quero me solidarizar com todos os 29. Eu vou aqui citar o nome de alguns: o Alan Santos, Douglas Garcia, Luciano Henger, né? O dono da Havan, você vê, né? Reinaldo Bianchi, Rodrigo Barbosa, Sarah Winter, Winston Lima, Bernardo Koster, e mais um monte aqui que eu tenho aqui relacionados, todos eles, sabe, que tiveram suas casas aí invadidas, né, por essa atitude insana do Alexandre de Moraes, né? Eu quero deixar aqui a minha solidariedade, dizer a vocês que eu me senti agredido tanto quanto vocês, sabe? É como se tivesse acontecido comigo, realmente me incomodou. Eu não tenho gravado vídeo sobre nada dessas coisas, né? Eu às vezes posto alguma coisa lá no Twitter, mas às vezes um vídeo de uma outra pessoa, né? Eu nem tenho colocado a minha cara para poder falar destas coisas, mas diante dos fatos não tem alternativa, né? Eu vejo essa manifestação linda que está sendo feita hoje no Planalto, né? Eu gostaria de falar algumas coisas para deixar registrado aqui a minha indignação como cidadão e fazer voz junto com eles, né? Para que o nosso presidente Bolsonaro, eleito legitimamente, né, pelo povo, possa governar. Pois bem, então eu quero aqui, eu escrevi algumas coisas aqui para não me perder no meio. Eu sinto vontade de falar tantas coisas, mas eu quero ser objetivo, né? Não quero ficar aqui falando um monte de coisas para vocês, até porque vocês nem me conhecem, né? Então, como é que eu digo assim, ouvir tanta coisa ao mesmo tempo é complicado. Então eu vou falar aqui algumas coisas que eu escrevi para que deixe claro a minha indignação, tá? Eu não vou citar o nome de todos, mas eu quero dizer que eu louvo a Deus, tá, pelo trabalho que todos vocês estão fazendo, tá bom? Aí nas mídias sociais, em todos os lugares, em todo o tempo, né? Tem pessoas aí como a Bia Kicis, como a Carla Zambelli, enfim, como o Alan Santos, que todo dia está gravando vídeos e fazendo. E eu tenho te acompanhado, tá? Não só você, né? Mas a Bárbara também, e a Carla, todos vocês, Magno Malta, um homem que, poxa vida, nem há o que dizer do que esse homem fala e que tem conhecimento daquilo que aconteceu lá dentro, esteve lá durante tanto tempo, não é verdade? Então, assim, as palavras dele têm grande peso, né?
Alexandre Garcia, um cara centrado, né, que tem falado tanto das coisas. Então, enfim, eu me solidarizo com vocês que foram agredidos e com todos esses que também defendem as pautas do governo Bolsonaro, né? Ele é o nosso presidente, então, assim, a gente quer que ele governe, nada mais, queremos que ele governe, né? Então, assim, a verdade é que então, o ativismo, né, de vocês aí, que fazem todo esse trabalho e que foram agredidos com essa decisão do Alexandre de Moraes, tá? O ativismo de vocês é que mostram para o mundo o apoio que damos ao nosso presidente. Tá? E que o que o presidente está fazendo à frente de tudo aí é levando a nossa pauta. Sim, porque nós votamos nele, porque nós acreditávamos que ele iria fazer o que ele está fazendo, né? E, diga-se passagem, para nós é muito importante, porque muitos políticos vão, às vezes, lá em tempo de campanha, falam um monte de coisa que nem pretende cumprir, né? E ele não, ele está fiel a essa pauta que ele prometeu em campanha, está procurando cumprir. Então, muito mais por isto, nós temos que estar presentes, né? Falando que nós apoiamos, é isso aí mesmo que nós queremos, nós votamos para que sejam executados essas pautas, que elas sejam realmente realidade para nós, né? E nós temos visto isso acontecer, que não fosse tantas situações onde STF, Congresso Nacional, deputados que não dá nem para falar a conduta deles, né? Que não, eles são contra o Brasil, né? Nem é ser contra o presidente, é ser contra o país, né? Porque no momento que você contraria e impede um presidente eleito por 57 milhões de habitantes, de que pessoas que votaram nele, né? Digamos assim, é como se eles estivessem fazendo contra nós. Eles estão indo contra a maioria que votou dos votos válidos. A maioria dos votos válidos, eram 100 milhões de votos válidos, 57 votaram no Bolsonaro, né? São 55% de percentual a favor dessas pautas que o Bolsonaro propôs. Então, eram para eles respeitarem esta vontade e não ficar questionando nada, não é verdade? Então, eu tenho certeza de uma coisa, assim como eu, né? Eu gostaria de estar aí em Brasília com vocês agora, tá? Mostrando aí, gritando com uma só voz com vocês, deixe o nosso presidente governar, tá? Fora STF, não é que o STF, digamos, ele não precisa existir. STF é importante que exista, é uma instituição da nossa Constituição Federal. Então, não é que eles não devem existir, mas eles devem cumprir o papel para os quais eles existem, foram instituídos. Nós não queremos nem mais nem menos. O mínimo e o máximo que eles devem fazer é o que está estabelecido na Constituição Federal. Não tem que ficar inventando nada. Eles estão legislando, estão se metendo onde não deve, tá? Querendo... Só que é aquele negócio, né, quando eles emitem uma coisa como aconteceu com o Alexandre de Moraes aí falando a respeito das coisas que falou, a gente não tem aonde recorrer, né? Eles são a eles que nós devemos recorrer, né? Temos só o Ministério Público, mas o Ministério Público precisa fazer mais o papel dele e mostrar essa indignação, né? As Forças Armadas também precisam mostrar essa indignação, dizer que não está de acordo com estas coisas que têm acontecido. Alguém tem que emitir um parecer a respeito disso, quer dizer... A atitude do Alexandre de Moraes, né, de mandar a Polícia Federal na casa de vocês, né, na casa de todas essas pessoas, provou justamente aquilo que o Moro falou e que é mentira, né? Que o presidente não tenta, ele não interfere na Polícia Federal e ele não sabe de fatos privilegiados, não, porque ele não soube que isso aí ia acontecer. Se ele soubesse, ele teria evitado, óbvio. Ele não vai dar tiro no próprio pé, não faz sentido, né? Se ele soubesse que a Polícia Federal ele iria tentar fazer alguma coisa para impedir. E ele sequer sabia, foi pego de surpresa como todos. Isso provando que a autonomia da Polícia Federal, provando que é politicagem pura e simples, que o nosso presidente nunca esteve interferindo na Polícia Federal. Agora, dados de inteligência são imprescindíveis. Como que um presidente vai governar se ele não sabe nem para que direção que a Polícia Federal anda? Né? Ele
não sabe nem que direção que a inteligência do país está focada. Ué, se ele é o presidente, cuida do executivo, ele tem que saber estas coisas sim. Não para poder ficar olhando processo a processo, até porque, poxa vida, se ele for olhar processo a processo, ele nem vai trabalhar, né? Porque é um troço enjoado você ficar olhando página de processo, analisando ponto a ponto, e ele não é juiz, né? Então, é complicado a conversa que esse pessoal fala e que desvirtua tudo, não é? Então, assim, o papel de vocês aí é muito importante. Esse vídeo aqui é para dizer para vocês, olha, eu estou aí com vocês, não estou fisicamente, mas em espírito eu estou. Eu estou aí com vocês, tá? E também eu gostaria de mencionar aqui o nome do Roberto Jefferson, né? Que, de repente, esteve lá envolvido naquela corrupção lá do Mensalão, né? E que se arrependeu, é o que parece, e depois, talvez, não importa a razão, mas ele denunciou toda aquela corrupção, toda aquela situação lá, ainda que ele de repente estava como que atirando contra si mesmo, né? Eu quero aqui deixar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Então como que eu, que sou um cristão, não iria dar crédito ao que ele está falando? Enquanto ele estiver falando aquilo que nós falamos, enquanto ele estiver agindo em prol daquilo que são as pautas do governo, nós não temos por que não apoiá-lo. Nós não temos por que dizer, ok, pode vir, tá? Agora, no momento que ele destoar, então, bom, fica para lá, tá? Não é do nosso meio. Mas enquanto ele está falando, palmas para ele, né? Palmas para o Roberto Jefferson, né? Que ele se arrependeu e que defenda, então, as pautas que são as nossas pautas, as pautas daqueles que votaram no presidente. E, por fim, eu gostaria de colocar aqui um ponto importante, sabe? E eu vou ler sobre isso aqui, porque eu acho que é importante ler palavra por palavra. O ministro Alexandre de Moraes e muitos outros que combatem o presidente Bolsonaro e a nós, porque quando combate o presidente Bolsonaro, combate a nós, certo? Porque nós votamos no presidente. Então, quem fala contra Bolsonaro está falando contra nós que votamos nele. Se Bolsonaro é racista, nós somos. Se ele é fascista, nós somos. Se ele é misógino, nós somos. Sim, porque votamos nele, né? Da mesma maneira que o pessoal que votou em Lula reflete o comportamento dele, né? Isso aí é óbvio. Quem apoia corrupto é corrupto. É óbvio, não tem nada que falar sobre isso, não é? Então, quem apoia a justiça é justo. Isso é palavra de Deus, nem é minha, né? Nem é uma coisa que vamos dizer, sou eu que estou falando uma novidade. Não estou falando novidade nenhuma, isso aí é real, né? É real. Quer dizer, se você é médico, você apoia os médicos, é óbvio, é a sua classe, não é verdade? Então, quem é justo apoia as pautas da justiça. E quem é injusto, as pautas da injustiça, porque ele tem suas razões para isso, não é verdade? Então, nós não queremos o comunismo no nosso país. Fora comunismo do nosso país, tá? E Lula e a sua turma, PT e outros mais, PSOL, etc., representam o comunismo que quer entrar no nosso país, tá? E subjugar a população, divide a população com uma série de opiniões divergentes para dividir justamente a força do povo. Com nós não tem isso não. Nós nos unimos e a nossa pauta é uma só, tá? E a cada vez vamos nos fortalecer mais se nós nos mantivermos unidos. E esta é a razão do meu vídeo, sabe? Cada cidadão brasileiro, cada cidadão que votou Bolsonaro deveria gravar um vídeo como este agora para dar apoio a vocês que estão aí nessa luta em Brasília neste momento. Tá certo? Então, assim, é isto aí. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte como cidadão, tá? É isto. Então, assim, só continuando o texto que eu escrevi aqui, tá? Eles não devem conhecer a palavra de Deus registrada na Bíblia. Mas mesmo não conhecendo, deveriam considerar as condições que levaram o nosso presidente ao poder. Deviam considerar como foi a sua campanha eleitoral, como ele foi livrado da morte e, por fim, o mais importante, o nosso presidente é um homem que não tem vergonha de confessar o nome de Deus. Não tem vergonha.
tá? Muitos falam em Deus, mas falam por falar. Não é como o nosso presidente tem sido, até receber oração, ir à igreja e de repente se prostrar diante de um pastor orando por ele. E não é hipocrisia da parte dele não, tá? Já demonstrou isso muitas vezes, não é hipocrisia da parte dele não, tá bom? E a primeira dama, Michele, ó, puxa vida, nem há o que falar o que essa mulher representa, né, em tudo isso aí para nós, não é verdade? Bom, vamos prosseguir aqui com o meu raciocínio que eu quero colocar. Então, eles deveriam considerar o seguinte: há na Bíblia, eles deveriam considerar, e nós também devemos considerar o que eu vou falar aqui, tá? Há na Bíblia um relato de um certo homem chamado Gamaliel, que deu conselho aos que combatiam aos apóstolos que pregavam o evangelho. Abre aspas, texto bíblico. Dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então, Deus viu no coração de Jair Messias Bolsonaro que ele tem valores importantes para o reino de Deus, que pertencem ao reino de Deus, que são do reino de Deus. E viu que ele tem coragem para levar adiante a obra de limpeza que esse país nosso precisa. Deus viu que ele tem coragem, ele tem demonstrado que tem coragem. Nego bate nele de tudo quanto é jeito e ele está firme, procurando seguir em frente, fiel às propostas que ele nos fez para governar o país. Então, sob a visão da maioria, dos que têm coragem para lutar em prol desses valores, e eu entendo que muitos outros entendem que Deus colocou o nosso presidente no poder de forma maravilhosa, para fazer valer a nossa voz. Portanto, eles deveriam ouvir o conselho de Gamaliel e parar de querer combater um combate que eles não têm condição de ganhar, porque estão combatendo o povo de Deus, eles estão combatendo a verdade. Contra a verdade, não há nada. Verdade absoluta. Aí como é que a gente sabe o que é verdade e absoluta? Quando você não consegue questionar um assunto, quando você não consegue impor uma outra norma que funcione melhor, é uma verdade. E são verdades, né? Verdades absolutas, né? Quem pode dizer que, por exemplo, o aborto tem sentido, não é verdade? Ninguém pode dizer. Qualquer argumentação que você usar, você pode usar aquela que você quiser, que eles usam, né? A argumentação que quiser. Mas no final da história, o que acontece? Cai por terra, né? Porque não tem sentido. Não tem sentido. Muito bem, e o que eu quero por fim dizer é o seguinte, olha. Temos que continuar lutando, tá? Temos que continuar lutando, fazendo valer a nossa voz, para que de tanto ouvir, eles finalmente venham a entender. Temos que continuar falando. Eu não posso estar aí com vocês, fisicamente, claro. Mas eu estou em espírito, tá? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Fazendo esse vídeo para mostrar isso, tá? E quero dizer para vocês o seguinte, força pessoal, vá em frente, tá? Não repare o meu vídeo, eu estou falando de coração, anotei algumas coisas só para não me perder nos textos, mas o que eu quero dizer para vocês é isso, sigam em frente, tá? E eu, assim que puder, numa próxima oportunidade, se Deus me permitir, vou estar aí com vocês também, tá? E se não posso estar aí, vou procurar estar em outros lugares, estar mesmo no YouTube, em algum lugar, e sim, para fazer voz junto com vocês a respeito disso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E continuem na luta. Continuem na luta. Nós precisamos de um país isento do comunismo. Temos que colocar esse povo para fora, tá?
Não que eles não possam falar. Deixa eles falarem, tá? Porque a verdade absoluta qual é também? É que quando alguém fala de uma injustiça, a justiça aparece mais. A justiça é exaltada, né? Quando alguém enxerga que aquilo que se falou não é uma verdade, é uma mentira, a verdade sobrepuja, prevalece, é exaltada, né? Então deixa eles falarem. Ninguém quer calar a voz deles, não. Deixa eles falarem à vontade, tá bom? Mas vamos seguir aqui defendendo as pautas que, de acordo com os nossos princípios cristãos, são as pautas que precisam ser defendidas e que o nosso presidente tem defendido, né? Liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade, porque Deus nos deu liberdade. No reino de Deus existe um ponto de altíssima importância, liberdade, tá? Então, liberdade econômica, sim, liberdade de expressão, sim, tá? E vamos seguir em frente para que a gente possa fazer desse Brasil um Brasil melhor para todos. Até mais, pessoal. Boa sorte, força, segue em frente, tá bom? E eu estarei aqui seguindo vocês, tá? Curtindo seus vídeos, visualizando, comentando, enfim, fazendo a minha parte aí para me fazer presente aí no meio de vocês, tá certo? Um abraço a todos.